Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e eu faço fé que vocês estejam cada vez melhores. Nesse vídeo aqui do nosso humilde canal, com todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, que eu agradeço logo de antemão, a todas as pessoas que comentam, que nós temos um livro separado das pessoas que comentam, que eu gosto de ter gratidão, pessoal, pelos que comentam, porque eles estão tirando parte do tempo deles para olhar o vídeo, comentar alguma coisa, nem que seja dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. De repente vocês estão vendo o vídeo na madrugada, nem que seja para isso. E temos também o caderno, né, das orações de quem nos pede por alguém. A gente sabe que se alguém está num certo sofrimento, não é porque talvez ele queira nesta vida, né? Mas são coisas que vêm de vidas passadas. E também estamos sofrendo porque somos espíritos ainda devedores aqui no planeta. Já falamos muito sobre essa questão de mundo material e mundo espiritual, que é o que nós vamos ver neste vídeo, né? Muitas pessoas ainda não entendem que nós somos assediados por espíritos das trevas, por espíritos com baixa vibração. Nós vamos ver aqui, nesse vídeo de hoje. Eu espero que todos prestem atenção. Eu agradeço a todos vocês, o caderno dos comentaristas, né? Os cadernos dos doadores, né? O caderno de quem está vendo aqui, né? De quem doa, né? Nós temos esses cadernos, quem pede as orações, que nós não podemos, né, reunir pedidos de orações para as pessoas que a gente não sabe verdadeiramente qual o fundamento do sofrimento delas, com o caderno de quem está doando, né? Porque isso tudo para mim é energia. Então isso pode estar tirando a energia de quem está doando, né? Pode estar tirando a energia de quem está comentando. Então os cadernos são separados, vocês entenderam? Então vamos lá aqui, pessoal, ao nosso vídeo de hoje. Eu já agradeço de antemão todas as colaborações de vocês. Aí no Mostrar Mais, que agora está pequenininho, Mostrar Mais, vocês vão ver como vocês podem nos ajudar de alguma forma, tá bom? Que quanto mais visualização nosso canal tiver, melhor, porque senão a gente não vai poder prosseguir, não é mesmo? Então vamos lá. O mundo material em que vivemos, em alguns aspectos, é muito semelhante ao mundo espiritual, sendo que este último, ou seja, o mundo espiritual, é muito mais desenvolvido em todos os sentidos, para o bem ou para o mal. Olha só, para o bem ou para o mal, ele é muito mais desenvolvido do que o mundo que a gente vive aqui material, né? Quando eu descobri tudo isso, pessoal, uns tempos atrás, há anos atrás, eu fiquei assustada até quando vi que do outro lado, né, do lado do mundo espiritual, existem cientistas graduadíssimos, né? Eles são graduadíssimos, eles têm muito gabarito. E que o que temos aqui em termos de descobertas científicas, na verdade já existe há muito tempo em outras dimensões. E são liberados aos poucos para nós, né? E isso também para a área tecnológica, da engenharia, dos transportes, da educação, da saúde, etc. Mas por que isso? Porque, na verdade, estamos atrasados uns 3 a 4 séculos em termos de desenvolvimento científico e tecnológico em relação ao mundo espiritual. Então, sendo mesmo aí um colocador, vamos dizer assim, um técnico das trevas, que coloca chip, ele é mais às vezes desenvolvido do que um daqui. Mas por que isso acontece? Porque ele tem inteligência, como nós vimos aqui nesse primeiro parágrafo, ele tem inteligência para o mal, né? Outros têm para o bem, continuam fazendo o bem, né, no plano espiritual, mas esses têm para o mal, infelizmente, né? Mas eles estão avançados de 300 a 400 anos à nossa frente. Eles estão numa ciência, né, vamos dizer assim, numa civilização de nível 1 já. Nível 1, não é nem nível 2, é nível 1.
Nós estamos no nível 0 ainda. Diz Ramatiz que até 2200 mais ou menos estaremos em nível 1, entrando em nível 1. Já estamos vendo né, já alguma melhoria tecnológica, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos, nessa situação aí das civilizações, nível 1, 2, 3, 4, civilização de nível 5, que já estão 10 mil anos na nossa frente. Vocês imaginem uma civilização 10 mil anos à nossa frente. Quando eu olho assim para o povo, eu vejo como somos atrasados, né? Mas estamos caminhando, então cada um tem que fazer a sua parte, se quiser, né, melhorar para si mesmo. E por que essas tecnologias são liberadas aos poucos? Por quê, né? É porque não temos maturidade suficiente para lidar com as altas tecnologias que existem no mundo espiritual, né? Eu mesma já fui operada há muitos anos atrás, há quase 3 décadas. Eu fiz uma cirurgia espiritual que eu não esperava, que foi na hora ali, né? Com os clarividentes que estavam trabalhando ali, com os médicos diretores daquele local, eles me tiraram de fazer uma cirurgia que eu iria fazer na outra semana. Quer dizer, na outra semana eu iria fazer uma cirurgia, não é? Que apareceu do nada, algo que me apareceu do nada. E eles foram, e com um aparelho que não existe aqui na Terra, segundo as visões dos médiuns que estavam trabalhando naquele local, aquele aparelho, né, me tirou aquilo. Eu e mais 5 pessoas que estavam todas ali. Tinham ali mais ou menos, que entraram de uma em uma, mais de 20 pessoas para esse setor. E 5 foram operadas. Fizeram a cirurgia e eu fui agraciada também. Vocês acreditam, pessoal, que eu não precisei nem na outra semana fazer mais a cirurgia? Por quê? Porque eu fui operada ali com este aparelho. Diz que ele era redondo, cheio de filetezinhos todos metálicos, com as bolinhas nas pontas. E o médico do espaço, ele passava aquilo em mim. E ali eu quase tive um desdobramento, conforme ele fazia aquilo, né? Ele passava para cima e para baixo aquele aparelho. E eu quase tive um desdobramento ali, né? Aí segurei na médium que estava em pé, auxiliando, né? Porque eu também estava em oração. Então eu me concentrei muito. E aquilo ali, a energia daquela situação toda ali, fez com que quase eu desdobrasse ali. Então ela falou, não pare de se concentrar agora, porque você vai acabar desdobrando aí. Então foi o que eu fiz e fiquei curada. Vocês estão compreendendo? Mas essas altas tecnologias não existem aqui na Terra ainda, assim, esse aparelho, né? Um dia esse aparelho vai aparecer aqui na Terra. Mas no momento nós não temos maturidade, né, suficiente para isso. Triste, mas é a realidade isso aí, não é? Digamos que se a espiritualidade liberasse apenas uma parte das tecnologias que ele já tem, nós usaríamos esses recursos de forma tão negativa que não só nos autodestruiríamos, como também destruiríamos nosso planeta inteiro. Então o ser humano aqui, de uma forma geral, essas tecnologias, elas não podem ser liberadas para uns e não para outros, não é? Então ela tem que vir para todos. O progresso ele tem que vir para todos que estão reencarnados aqui. Então vai cair nas mãos de quem não pode ainda, não tem maturidade para isso, né? Pessoas ainda que são imaturas e irresponsáveis espiritualmente falando, e que não vai dar certo, não daria ainda. Então tem que mudar, né? Aqui as pessoas reencarnadas, elas têm que ir embora para vir outros que vão ficando, para se juntar um grande número, na verdade é isso que tem que juntar, né? Reunir um grande número de espíritos que pensem mais no bem do que no mal, para poder essas tecnologias irem avançando, o mundo espiritual ir liberando isso. É o que eles mesmos dizem através das nossas canalizações, né? Os próprios mentores falam isso, né, pessoal? Não temos maturidade suficiente ainda para lidar com toda a tecnologia, né, existente no mundo espiritual.
A boa notícia é que um dia, no futuro cada vez mais próximo, lógico, teremos acesso a essas maravilhas. É quando teremos então, né, aí a cura disso, a cura daquilo, né, que é tudo aos poucos, essa cura que procuram para AIDS, a cura que procuram para todos os tipos de cânceres, aos pouquinhos vai se indo, mas os menos agraciados com o dinheiro não podem ainda, né, pessoal, usufruir dessas tecnologias, só quem tem muito dinheiro que pode usar nesses hospitais caríssimos aí, né? Bom, então esclarecido este ponto, vamos ao tema de hoje, que são os chips e implantes extrafísicos através dessas tecnologias, né? Creio que a maioria das pessoas, né, que está aqui vendo esse vídeo conhece a sentença, né? Semelhante atrai semelhante. Então, pois bem, em verdade, essa verdade, né, ela permeia todo o universo, toda a nossa vida. De acordo com a nossa vibração energética, atrairemos para perto de nós espíritos encarnados e desencarnados, né? Os dois tipos, que estejam em sintonia conosco, né? Na mesma faixa de vibração energética. Se tivermos luz, atrairemos espíritos de luz. Se estivermos sem luz, atrairemos espíritos sem luz. Então, a gente tem que ter agora aqui uma calma, né, para pensar bem. Não é paranoia, né? Não é paranoia. Nem achar que tem um espírito sem luz em cada esquina, né? Como às vezes eu falo, a gente passa e tem ali um espírito que foi com a nossa cara e foi atrás. Não é que eles estejam ali atrás de cada árvore, atrás de cada poste, nas esquinas nos aguardando, né, para ir atrás da gente. Não, eles só vão se a gente deixar, né? Porque não deixa de ser verdade eles estarem atrás de um poste, de uma árvore, ali numa esquina, mas isso não deixa de ser verdade. Só que eles estão por aí sim, só que eles estão esperando uma oportunidade, né? Os seres densos, eles precisam de energia, muita energia, para continuar no submundo astral e fugindo da lei da evolução. Porque eles são ignorantes, eles querem fugir da lei da evolução. Eles buscam essas energias em todos os lugares e situações possíveis. Por exemplo, como a gente já falou em muitos vídeos, na fumaça do cigarro, né? No éter da bebida alcoólica, né? Nos nossos sentimentos negativos, ódio, vingança, raiva, rancor, preconceitos que estão inseridos em nós, no nosso campo mental inferior, né? Tristeza, melancolia, tudo isso atrai espíritos que estejam nessas mesmas energias, idênticas, né? Porque são energias liberadas pelas relações sexuais também promíscuas, né? Essas são as fontes mais naturais, olha só, mais naturais, digamos assim, né? Onde esses seres buscam energia para se manter. Tem isso aí, né? São as mais naturais. Não bastasse o que já foi falado, né, aqui, existe outra forma mais requisitada, né, que eles usam de extração de energia, que são os implantes extrafísicos. Não vai dizer que todo mundo, por que eu ganhei isso, porque botaram isso em mim. É porque se isso está, é porque houve uma proximidade dessas energias, um contato de energias parecidas, e eles, né, requisitaram essa extração de vocês. De nós, né? Existem vários modelos e formatos de chips, né? Cada um com uma finalidade, forma de atuação e local próprio para ser implantado. Eles não vão colocando um tipo em qualquer lugar, porque como a gente falou aqui, do princípio do vídeo, eles são graduadíssimos nessas tecnologias, né? Nós falamos também que eles estão avançados 300, 400 anos na nossa frente. Então, se isso está acontecendo, vocês vejam que eles são, né, muito, muito gabaritados para isso. Esses modelos, formato, a finalidade, o local escolhido, tudo isso é muito tratado ali, muito estudado para cada pessoa. Tais implantes servem para manipulação das pessoas, fazendo-as vibrar sempre cada vez mais nos sentimentos que geram as energias que eles precisam, né? Eles querem manipular
para gerar cada vez mais o que eles precisam, esses tipos de energia, né? Ódio, a pessoa acha que não se vale nada, rancor, cigarro, álcool, droga, promiscuidade sexual, locais de prostíbulos, né? Boates, de uma forma geral, né? Isso quer dizer que sempre que sentimos raiva de algo ou alguém, estamos com implante? Isso significa isso? Não, de jeito nenhum. Todavia, isso acontece com muito mais frequência o que podemos imaginar, né? Inclusive, muitas guerras, guerrilhas, rebeliões são causadas por tais manipulações, onde a população ou parte dela torna-se teleguiada por tais espíritos obsessores, chamados de magos negros, que comandam essas levas e colocam os seus discípulos, né, para comandar isso, né? Essas coisas todas que nós acabamos de falar. Tanto uma guerra grande, como uma guerra pequena, como uma rebelião no presídio, como uma invasão em terra, como uma invasão nas ruas. Tudo isso é comandado por seres das trevas. Vocês podem ficar certos disso. Porque se aproveitam, desses pensamentos. Vocês estão compreendendo? E existem também implantes feitos por seres extraterrestres. Mas esse aí é um assunto já para outro artigo. Depois a gente fala. Porque esses aqui, o que eu estou falando aqui, são os alienígenas, dos seres de baixa vibração que se aproveitam. E os extraterrestres são outros, tá bom? Depois a gente vê. E o que vem a ser tais implantes? Esse aqui que nós estamos falando. O que vem a ser? São micro ou nanochips, feitos com uma tecnologia fora do nosso alcance e compreensão. Tá? A gente ainda não tem, só mesmo os mentores, para terem conhecimento disso aí. Os mentores às vezes não podem fazer nada pela pessoa que eles protegem, porque a pessoa é que dá entrada para isso, né? Já vou logo falando aqui. Normalmente são implantados durante o sono, na região da nuca, onde o espírito da pessoa sai, né? Geralmente sai por ali, o feixe de luz, o cordão de prata, geralmente sai por ali, na região, né, da nuca, em projeção astral ou em momento em que a pessoa está sentindo muito ódio. Ali eles aproveitam aquele momento, né? Para removê-los, a técnica mais eficaz é a apometria, né? A mais tradicional é a apometria de mesa, né? Centro de mesa, que é feita no centro de mesa, né? Mas se não tiver ali chamarem aquele espírito daqueles obsessores, tirar realmente com capacidade aquilo, de 2 a 3 meses eles voltam fazendo esta apometria de mesa. Não é a que eu faço, a apometria quântica, tá? Mas também existe a apometria quântica, que é um tratamento feito por terapeutas holísticos, que é o meu caso. Entenderam até aqui, pessoal? Com um chip desses implantado no corpo, a pessoa passa a ter pensamentos negativos e destrutivos os mais diversos, comportamentos diferentes do que ela normalmente teria diante de suas situações cotidianas. Perda do senso crítico, cegueira espiritual, surdez espiritual para tudo o óbvio que está acontecendo. Tudo de acordo com o que o mago negro almeja. Ele coloca no lugar correto, o chip correto, com a finalidade correta, ele deseja alguma coisa, então ele quer aquilo ali, fazendo efeito. Dependendo do objetivo do monitoramento e captura de energia, os chips podem ser colocados também na casa da pessoa e até em suas plantas. Os chips eles podem ser colocados nas plantas das pessoas, onde a pessoa rega, onde a pessoa tem amor por aquela planta, né? Ou na casa, em algum local, debaixo do sofá, onde a pessoa senta, porque ele fica estudando a pessoa. Ele estuda se a pessoa senta muito ali naquele local. Ele estuda se a pessoa pode até botar dentro do fogão, para que a pessoa não tenha mais condições de comprar o seu alimento. Ele pode colocar debaixo da cama, onde ele já estudou e sabe que a pessoa dorme ali em cima, tá? Isso acontece muito com os políticos, botar embaixo da cama onde aquele político dorme. Isso acontece muito, para que ele monitore, tá? Alguns desses implantes são tão profundos e tão bem colocados
que passam de uma encarnação a outra. É aquilo que eu já falei, né? Às vezes eu lido com uma pessoa que eu sei que ela está com um implante de outra vida, né? Que passam de uma encarnação a outra, olha só, fragmentando e bloqueando tanto a consciência do indivíduo, a ponto de não permitirem as energias mais elevadas tenham acesso a essa pessoa e, por consequência, atrasando sua evolução, mantendo-a presa no baixo astral. O fato curioso é que em algumas pessoas esses implantes não surtem efeito, né? Se por algum descuido, um momento de muita raiva, por exemplo, elas derem espaço para que o chip fosse implantado, após o implante o chip não funciona total ou parcialmente. Esse implante faz a pessoa desconfiar de que há algo errado, pois sendo ela um ser dotado de bondade, energia positiva elevada, espiritualidade em dia, não achará normal ter pensamentos que não condizem com a sua forma de ser, nem de vivenciar situações negativas estranhas, em um dia se fazendo a procurar ajuda terapêutica e espiritual. Então, eles tentam botar, eles até colocam, mas a pessoa tem espiritualidade elevada, a pessoa tem bondade no coração, faz caridade, faz doações, então a pessoa desconfia que alguma coisa está acontecendo e vai lá procurar a ajuda, que desconfia. Eu acho que estou chipada, quantas vezes eu já ouvi isso, né? Eu acho, dona Sueli, que botaram um chip em mim. Vocês estão compreendendo? Então isso acontece muito, né? É também por tudo isso exposto aqui, né, até agora, que sempre ressaltamos a importância da conexão espiritual. Eu falo isso em todos os vídeos, né? A força que a gente pode conseguir com a conexão espiritual nossa. Não ficarmos ao léu aí, ó, vagando aí pela vida, achando que é tudo material, que não é, né? Não podemos dar espaço para o mal, não é? Não podemos. Se sentir raiva, não deixe que ela se instale e crie raízes. Trate de despachá-lo o mais rápido possível. Desconfiou das atitudes de alguém para você? Siga a sua intuição, não siga a multidão, pura e simplesmente investigue, né? Ah, vamos ali invadir não sei o quê. Não vá, não faça isso, que você vai estar acarretando coisas para cima de você. Tenha dúvida, ouça o seu eu superior, ouça o seu, pare, crie no seu silêncio a sua conexão com o seu anjo da guarda, né? Mantenha contato com ele, cultive os bons pensamentos para que o seu anjo da guarda não fique triste e ele fique sempre ali, né? Te ajudando, orientando onde você vai, por telepatia, né? O amor incondicional, a caridade, você tem que alimentar isso. Quando você quiser algo bom para si, deseje o mesmo para outra pessoa ou para a humanidade. Deseje para a humanidade. Comece desejando para a sua rua, depois deseje para o seu bairro, as melhorias todas para o seu bairro, né? E a proteção para o seu bairro. Depois deseje tudo isso para a sua cidade. Depois deseje para o seu estado, onde você se encontra instalado, né? Não é que nasceu, depois que se encontra instalado. Depois deseje para o seu país. Depois deseje para o seu continente. Depois deseje para toda a humanidade. É assim que a gente tem que pensar, pessoal. Eu estou aqui instruindo vocês, que vocês sabem que eu sempre instruo, né? No que os mentores vão aqui falando pela minha boca, né? Então quando a gente quiser algo para nós, a gente vai desejar para todos, né? Procure não alimentar o ódio, a raiva, não é? A mágoa, o rancor, pois esses sentimentos crescem e abrem brechas em nosso campo energético, que é a nossa aura. A nossa aura às vezes está densa. Por quê? Em cores escuras, a gente fica acumulando raiva, inveja, ódio. Para que isso? Isso só está dando chip e implante, pessoal. Vocês estão vendo a situação desse pessoal todo aí conhecido, né? As pessoas que têm redes sociais, artistas, jogadores de futebol, que estão passando por situações graves. Já falamos que eles aproveitam essas brechas para invadirem a nossa aura, invadirem nosso campo astral, né? A gente já tem o problema das zonas de escape no nosso corpo físico. Vocês imaginam alimentando isso no corpo mental? Isso passa para o espiritual, do espiritual passa para o astral. Quando não tem mais onde ficar no corpo astral, passam para o corpo físico. Aquilo ali aparece, né, na forma de um câncer, de um minuto para o outro. Vocês estão vendo aí, nós já falamos isso em outro vídeo, agora mais para trás um pouquinho,
sobre essa questão, que agora o surgimento desses cânceres de intestino está demais, pessoal, né? Vamos manter nossa vida sexual, física, regrada. Vamos manter nossos pensamentos lá no campo mental, né? Com criações mentais boas e não ruins, que vão afetar, porque as formas de pensamento, elas vão ali, né? Juntando, elas vão se aglomerando. Elas não são entidades, elas não são espíritos, elas são formas de pensamentos, nossas mesmo. Então, até que acumula e passa para o campo espiritual. No campo espiritual, os mentores não vão deixá-las ficar. Aí joga para o campo astral, para o nosso setor astral. No setor astral é terra de ninguém. Fica ali, quando junta tudo, joga para o corpo físico. Aí as pessoas estão aparecendo aí, né? Com esses cânceres aí horríveis. Às vezes tem cura, às vezes não tem, né? A tecnologia está tentando avançar nessa situação, né? Quem tem mais um dinheirinho já pode fazer uma radioterapia, uma quimioterapia rápido. Mas quem não pode, fica jogado lá, né, pessoal? Nos hospitais públicos, vocês sabem que eu não estou falando mentira. Então vamos regrar nossa forma de pensamento. Vamos regrar nossos pensamentos, porque até agora aqui, se vocês analisarem bem o conteúdo do vídeo, vocês vão ver que nós estamos falando de formas de pensamento criadas por nós mesmos, as brechas mesmos que nós damos por falta de conexão espiritual, não é? Para o bem, falta de conexão espiritual para o bem, tá? É isso que está acontecendo. Então a gente não pode, pessoal, dar brechas. Essas brechas no nosso campo energético, na nossa aura, que fica com cores horríveis aí, cinza escuro, verde musgo, azul escuro, que não é boa também, né? Então ela pode estar rosácea de um canto, né? Que ela pode estar com um pouco de amor que a pessoa tenha, mas pode estar também com cores bem já fortes aí, que precisa ser tomado, aquilo ali precisa ser alinhado, retirado, mas também tem que ter, né, vamos dizer, vocês, as pessoas têm que ter os seus pensamentos no bem, né? Então isso aí, dando essa brecha no campo energético, permite a entrada de espíritos invasores. Permite, porque fica com aquela brecha, o corpo astral da pessoa, ele como se fosse um filtro. Ele é um filtro, né? Se você deixar passar cascas de legumes numa peneira, é porque a peneira está furada. Não é isso? A mesma coisa é o nosso corpo astral. Se ele tiver com rombos, como se fosse assim um papel de pão queimado, né? Aí você apaga rapidamente aquela parte que ficou queimada, ela nunca mais vai voltar nessa encarnação a ser normal. Então, por causa de quê? Por causa dos invasores que a gente deixou acontecer ali. Vocês estão compreendendo? Então, muitos deles são dotados de poderes e tecnologias inimagináveis a nós. Vocês imaginam o que esses invasores podem fazer no nosso campo mental? Mas não é tanto no campo mental que eles fazem isso não, tá, pessoal? Porque quando eles já chegam no campo mental, é porque eles já tiveram acesso ao corpo astral e ao corpo espiritual. Olha só, porque quando eles conseguem chegar no corpo mental, que é um aparato nosso, do nosso eu superior, a pessoa se suicida, a pessoa fica paranoica, fica esquizofrênica. Então não se pode deixar isso acontecer. Eu já falei muito aqui, nessas questões aí que nós estamos vendo diariamente. Isso é para abrir o olho de vocês, abrir a mente de vocês de tudo que a gente fala aqui no canal esses tempos todos, esses anos todos falando sobre isso, né? São vários e vários vídeos de radiestesia genérica, para quem quer fazer uma radiestesiazinha para melhorar a situação da saúde, né? Quem quer fazer, nós temos aí os vídeos genéricos, né? E mudar, não adianta você fazer uma radiestesia para você mesma, vamos dizer assim, se você não muda a sua forma de pensar. Se você não muda a forma de pensar, não tem como. Comece com os seus pensamentos, tá? Comece com as suas formas de pensamento, tá? Não vão atrás de ninguém que está aí falando, deixando de desfazer, tirando você do sério, chamando você para guerras, para invasão. Não vai atrás de ninguém disso. Eu já falei muito sobre isso em vídeos bem para trás mesmo.
que até os rapazes, os pais, quem cuida da adolescência, né? Não deixar ir para passeatas, não deixar para ir para as reuniões políticas, porque eu já falei que as reuniões políticas, elas criam as larvas astrais, chamadas leões e áspis e basiliscos. Já falamos aqui, já falamos, né? Aí o jovem sai de casa, não vai para curso, falta escola, falta faculdade, falta trabalho, e vai para um lugar desse, ele só vem equipado com esse tipo de coisa. E com o tempo, quando você foi ver, como várias mães e pais já falaram comigo, que foi verdade isso que aconteceu com os filhos deles, em uma semana eles estão mudados. Então vamos abrir os olhos, pessoal, vamos abrir o olho aí, cuidar mais dos nossos filhos, né? Mande para fazer uma oração, faça uma oração em casa com eles, chame eles para fazer uma oração. É isso que nós precisamos, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Olha aí, vocês vão olhando aí essas situações que estão acontecendo aí com essas pessoas aí, artistas, esses cânceres aí que estão surgindo do nada e vão surgir muito mais, né? Eu só não vou dizer aqui, lógico, porque vocês sabem muito bem que eu não gosto de passar aqui no canal minha dupla vista, né? Eu não gosto de passar. A pessoa viu um futuro próximo e já está falando aqui, né? Eu não gosto disso, repreendo veementemente quem já faz logo, psicografia de quem acabou de desencarnar, né? Já faz tudo isso. Vocês sabem muito bem que eu não sou a favor disso, veementemente, né? Vocês sabem disso, que eu lido com muita responsabilidade com a espiritualidade. Eu não lido dessa forma que pensam, né? Então me perguntam, e a fulana, e a ciclana, não é? E o fulano que desencarnou? A gente não fala nada disso porque a gente não pode, né? Poder pode, né? Porque eu tenho livre-arbítrio. Mas eu tenho responsabilidade, eu amo a espiritualidade, gente, de uma forma que o meu coração se enche de emoção, meu coração se enche de alegria quando eu falo de espiritualidade. Meu coração fica cheio de amor pelos mentores, sabe? Porque eu já fui curada várias vezes pelos mentores, pessoal. Se não fossem os mentores, eu não estaria aqui falando com vocês nesse momento. Eu não estaria aqui, pessoal, se não fosse a espiritualidade amiga, se não fossem as falanges de luz que olham por mim, olham pela minha família, porque através de mim olham também pela minha família. Eu não estaria aqui se não fossem eles. Eu amo a espiritualidade que eu não sei nem dizer. Eu não tenho palavras aqui na Terra ainda para dizer o quanto eu os amo. Obrigado, pessoal. Obrigado.